Você agora vai acessar a página do Facebook. Você que fica reclamando pra gente aqui uma série de coisas da polícia, do judiciário, que a justiça é lenta, porque a polícia é solta, porque não sei o quê, e vai responder a nossa enquete virtual. Você acha que a justiça é lenta? Você acha que as coisas custam muito a acontecer? Entra no nosso Facebook, tá? E agora eu quero conversar com os convidados da tarde de hoje, fazendo uma correção, que eu tratei o desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes como vice-presidente. Eu fui há alguns anos atrás, quando ele foi vice-presidente e corregedor. Hoje ele está só como corregedor do Tribunal de Justiça. E é diretor da Escola Superior de Magistratura e corregedor, que é eleito agora. Já vai começar a atuar dentro de mais alguns dias. E o doutor Raimundo Pontes Filho, que é delegado de polícia, assessor técnico da Delegacia Geral e que está aqui pronto para responder qualquer uma. Eu queria saber deles, primeiro, o mal ainda é maior que o bem em termos da cidade? Os maus ainda estão conseguindo vencer todos os bons policiais, os bons delegados, os bons desembargadores, o judiciário como um todo, a polícia como um todo, a bandidagem está vencendo? Por favor. Eu acredito que não. Eu acho que o bem ainda está prevalecendo, né? Até porque temos, vou falar agora pela polícia também, onde já passei, nós temos bons policiais como temos bons juízes. Faz parte da humanidade termos em um determinado grupo pessoas boas e pessoas más. Agora, delegado, eu acho o seguinte, muitas vezes assistindo a alguns programas policiais, a gente ouve assim, fulano de tal que já esteve preso não sei quantos anos, que estava em liberdade condicional, voltou, blá, blá, blá. Como estava preso e de repente ele volta a infringir a lei? Se ele estava preso, porque foi solto? A prisão, essa questão é de perguntar qual a eficácia da prisão hoje, né? Porque Exatamente. você sabe, Baby, que na prisão nasceram as facções criminosas, né? Boa parte delas. Então nem sempre a prisão como remédio para o problema é suficiente. Pelo próprio ócio. Pelo ócio. Deles ali dentro é que vão. Pelas situações. Então, é aquilo que você colocou, é um problema que nasce fora, na sociedade, e que está dentro da gente. A luta do mal contra o bem está dentro da gente. Isso se externaliza também nas escolhas que a gente faz no dia a dia. Esse aparelho repressivo que existe, a polícia, o judiciário, toda a rede de justiça, ele tem que atuar, e ele atua, mas ele sozinho não faz, uma andorinha só não faz verão. Precisa da sociedade, precisa que lá na ponta a criança continue tendo educação integral, que a família seja orientada para paternidade e maternidade responsável, para que se eduque numa cultura de licitude e liberdade, não da do crime e da violência. Então isso nasce como, na sociedade, precisa ter também uma resposta social, porque a policial e a judicial, elas já são, vamos dizer, a ponta, o final, né? Isso é um processo que vai e que se a gente não controlar aqui, de repente a cidade vai estar cercada de presídio e mesmo assim insegura, rodeada por eles. Mas eu acho também, desembargador, que se a gente começar a pensar só agora em tratar da família, começar só agora a ver o social, nós não vamos ter segurança nem nos meus bisnetos. A sociedade quer uma resposta imediata. Exatamente. Né? E esse é o grande problema. A solução estaria na educação. Países onde a educação prevalece são países com pouco índice de criminalidade. Né? E a gente sabe que o Brasil não é um país onde a educação prevalece. Tenho absoluta certeza disso. Né? Esse é um grande problema para a política resolver. O judiciário, vez por outra, interfere. Quando a política falha e o judiciário é provocado, nós temos dado alguma resposta. Pode falar, pode complementar. Veja, Baby, é interessante porque é muito importante isso que o desembargador falou no sentido dessa educação. Não é só essa educação formal, não. A gente fala da formação como um todo. Porque, veja, o Brasil tem a quarta população de presos
mundialmente falando, né? Nós temos aí uma população com mais de 500 mil pessoas encarceradas no país. Todo dia aumenta. Aqui o sistema penitenciário, ele tem várias unidades, uma dezena de unidades só na capital, no interior também tem. Então a gente verifica que é um problema que precisa contar. O tempo todo que a polícia atua, precisa contar também com a outra resposta. Tem que ser junto, né? De um lado, a parte familiar, a parte social, a parte escolar, a parte até religiosa, que é importante, e a parte do sistema de justiça. Desembargador, e essa história de que a polícia prende e o juiz solta? Essa é uma história antiga que é verdadeira, né? Mas não pode ser diferente. No momento que a polícia prende, só o juiz pode soltar. Então, e por que o juiz isso é um solta, fenômeno saber? natural, né? Dentro do campo jurídico. E esse juiz que solta, que vai na madrugada e que assina o documento de soltura, ele está escorado, evidentemente, numa lei. Claro, a Constituição diz que toda prisão ilegal será imediatamente relaxada. Né? Essa está na Constituição e o juiz se submete exatamente à Constituição. Então a polícia lavra o flagrante, prende em flagrante, mas a opção política é de que todo mundo é inocente até sentença transitada e julgada, até o seu julgamento final, quando não cabe mais nenhum recurso. Então, se ele não tiver dentro de algumas hipóteses que recomendam a sua permanência no cárcere, ele deve ser imediatamente solto pelo juiz, ainda que a prisão não seja legal. Quando é ilegal, tem que relaxar imediatamente. Aí o judiciário carrega essa pecha, carrega esse fardo de ser o que solta É preciso nós entendermos que o sentido de justiça não é estabelecido pelo Poder Judiciário. Quem diz o que é justo ou injusto é o legislador. Cabe ao judiciário tão somente interpretar essa norma e cumpri-la. Esse é o problema. E assim, o juiz também participa, né, da prisão. Às vezes diz que a polícia prende de fato, mas para ela prender, ela precisa também da autorização judicial. Ela prende flagrante, mas ela prende também com base em uma ordem judicial, baby. Quer dizer, e vocês trabalham numa boa sempre, não é? Não há aquela rixa entre a polícia, entre o judiciário, não há isso, não existe isso. Eu acredito que não. Eu já fui policial, hoje sou juiz. Sempre houve um relacionamento bom, cada um cumprindo a sua função, né? Ou cabe à polícia investigar, prender e ao judiciário examinar se esse procedimento está dentro da legalidade. E a gente lida com uma situação, baby, que na verdade não adianta só buscar culpados. Às vezes, todos nós, né, somos sujeitos a falhas, né? Hoje mesmo você mostrou o jornal, né? Existem defeitos, nós temos defeitos de fábrica, né? As religiões falam até do pecado original, mas assim... Não, eu prefiro o defeito de fábrica. Então, assim, então existem falhas que a gente não pode fazer vista grossa, né? E tem que olhar de frente para tratar. Agora, o que prevalece é isso que o desembargador falou, essa ação procurando o bem, procurando a solução que é mais justa, né, dentro do que a sociedade convencionou como justo. E quando eu falo em marginal, para vocês de casa, eu também falo dos marginais lá de Brasília, que foram presos, porque para mim são marginais também, não é? Os dos mensalões e tal. Então, eu não faço muita diferença entre o batedor de carteira e o ministro que estava lá passando a mão no dinheiro dos outros. Porque quando eu digo no dinheiro dos outros, eu digo do meu também, que eu estou incluída nessa história. Para mim, eu coloco tudo num saco só. Agora, eu tenho um medo profundo, confesso a vocês, nós não estamos ainda chegando a esse ponto, mas no Rio de Janeiro, se os morros cariocas, se as facções da Rocinha, do Vidigal, não sei de onde, se unirem e descerem juntos para o asfalto, nós vamos ter uma guerra feia. O que salva a população carioca, e tomara que não cheguemos a isso tão cedo, é que eles são desunidos. O bandido é meio desunido, né? Ele não quer muito se unir, ele quer chamar a pouca farinha para o pirão primeiro. Porque se eles se unissem e descessem, ia ser uma guerra. Nós poderíamos chegar em algum momento a essa situação, na opinião do senhor, delegado? Bom, primeiro é da lei de mercado que existe a concorrência, né? Então, eles disputam pontos, eles disputam negócios, porque mesmo na droga existe o mercado. Então, essa coisa de fazer um monopólio da droga e todo mundo ser junto é muito difícil, é quase impossível,
porque se trata de uma questão de negócio mesmo, uma competição entre eles. Agora, por outro lado, no momento em que isso ocorrer, baby, deixa de ser uma questão de polícia, de segurança pública e passa a ser uma questão de Estado, que afeta a soberania, e aí não é só um problema de segurança pública, passa a ser também um problema de Estado e requer forças armadas, intervenção de forças armadas. E nesse contexto, obviamente, como você falou de uma guerra, não teria a menor condição, esse pessoal todo, mesmo vindo contra a sociedade, não teria como resistir à força armada do Estado e da sociedade. Porque, desembargador, eu acho um absurdo assistir o confronto polícia civil ou militar, para mim, são os guardadores da população, disputarem quase no tapa com arruaceiros, com marginais, com depredadores de patrimônio, quando a polícia deveria ser respeitada, aquele órgão respeitado, que a gente visse como são nossos protetores, são nossos zeladores da população, mas a gente não vê assim dessa maneira, desembargador. O conceito de autoridade foi relaxado, né? Hoje a autoridade não é mais respeitada. Não. Então, ela se faz respeitar também? Qualquer um se acha no direito de fazer esse enfrentamento. Então nós temos esses grupos voltados para a violência que acabam prejudicando eventuais manifestações públicas. Eu fico pensando em quanto vale uma vida. Os jornais estampam, as mídias, os grandes comunicadores de internet. Quando morre um bandido, a foto é desse tamanho, né? O bandido foi, aí o morro se revoltou, a comunidade tal foi para a rua. Aí, quando morre um policial, a foto sai quase 3x4. Então, eu acho que é uma desvalorização isso mesmo da polícia. Pode falar, desembargador. Há uma quebra, na realidade, no caso, está falando da mídia, né? Uhum. A questão é mais, o que procede aí é mais o interesse no que está sendo divulgado, o que atrai a mídia, do que exatamente valores. A vida do policial tem o mesmo valor da vida do bandido? No meu modo de ver, sim. Eu não sou daqueles que pensa que bandido bom é bandido morto, né? Todo ser humano, acredito que tem uma possibilidade de recuperação, né? Agora, se o nosso sistema não oferece essa possibilidade, aí já é uma outra coisa totalmente diferente. O senhor me perdoe, mas eu vou discordar do senhor. Eu acho que bandido bom é bandido que está na cadeia mesmo, é bandido que não vem mais para a sociedade, ele tem que ser afastado. E alguns, desembargador Pascarelli, eu creio que para alguns não há mais recuperação. Aquele que sai da polícia, aquele que sai da cadeia e que vem aqui para fora cometendo os mesmos erros e aprimorados depois que frequentaram a universidade da cadeia, entre aspas, eles saem de lá muito mais preparados, com PhD, né? Então, esse cara que solta, ele faz a mesma coisa, prende, ele solta, ele faz a mesma coisa, eu acho que esse não tem mais recuperação. Inclusive, aí é uma situação de espetacularizar a prisão e a morte, né? Você vê que a imprensa, ela usa muito isso, de criar o espetáculo, glamourizar a prisão como uma solução, que não é. Você colocou muito bem. Quer dizer, o que está acontecendo? Que a solução da prisão não resolve, só agrava. E de outro lado, por que aquele cara chegou na prisão? Ele já foi formado aqui na sociedade. Eu acho que está acontecendo aí é que a sociedade não quer ver que ela está formando criminosos também. Não é só a gente dizer assim, olha, esse cara na prisão vai estar seguro. Não está, porque hoje, de dentro do presídio, ele está muito mais seguro cometendo crime do que estando fora. É uma situação complexa, porque a segurança, ela não é mais só para fora da sociedade, ela tem que ser também para dentro, inclusive entre eles, que muitas vezes fazem atos de amotinação, fazem rebeliões, né? Fugas espetaculares de helicóptero. E são situações que requerem. Agora, o problema é que quando a sociedade ela resolve partir para uma pena de morte institucionalizada, ela na verdade deixa de resolver um problema e começa a se devorar, vira uma sociedade antropofágica. Enquanto nós não formos capazes de resolver o problema que a gente cria, a gente tem que aprender. Ou então a gente vai se
hoje a gente começa com essa solução para esse aqui que cometeu uma infração. E depois, né? Como isso vai ser instrumentalizado, inclusive politicamente? É uma situação, como bem o desembargador falou, a gente não pode perder a capacidade de resolver os nossos problemas com as pessoas, porque elas mudam, né? A gente está mudando o tempo todo, a gente nasce bebê, vai aprendendo a andar, e lá no final da vida a gente, quando morre, ainda está aprendendo. Então, a gente não pode perder essa perspectiva de acreditar que elas também podem mudar, elas que estão aprisionadas. Se me permitir, eu penso que nós temos que encontrar soluções civilizadas para resolver o problema e não voltarmos para a barbárie ou para a Idade Média. Eu já parti para a barbárie, que eu já acho que a coisa... Thea Morel, você é a favor da pena de morte, da prisão perpétua? Baby, na verdade eu sou a favor, eu diria que da justiça, porque eu acho que cada caso ali tem que ser avaliado realmente de uma forma única. Particularmente, eu não acredito que a pena de morte iria resolver alguma coisa no nosso país, não, né? Porque do jeito que está, a gente precisaria de um sistema, na verdade, que funcionasse melhor. Eu queria, inclusive, aproveitar para perguntar para o delegado Pontes, o senhor estava falando sobre resolver nossos próprios problemas. Como é que o senhor vê a formação da polícia hoje, já que existem casos de policiais que também acabam virando bandidos? É isso. É muito interessante a questão, porque isso todo dia a gente enfrenta lá. Lidar com o crime, lidar com a violência é uma coisa que às vezes contamina. Quando o policial ele não tem um acompanhamento ou não consegue ser orientado ou fazer um trabalho, muitas vezes ele é um limite muito tênue, ele rapidamente cai para o outro lado. Então essa é uma questão que a formação do policial ela tem que ser continuada, porque esse contato diário com a violência, com a criminalidade, ela gera situações até da pessoa desacreditar que é possível vencer essa cultura do crime. Então, assim, isso que você falou, resolver o próprio problema começa dentro das próprias corporações com esse trabalho continuado de acompanhamento do próprio policial. Pois é, e a justiça também, eu queria saber, desembargador, como é que a justiça lida também com essas situações onde o problema acaba nascendo dentro da própria Secretaria de Segurança? O Poder Judiciário, eu agora eleito corregedor, a corregedoria tem uma função, que é a função de fiscalizar, punir e orientar, né? Eu vou tentar mudar um pouco isso, né? Eu acho que nós temos que orientar, fiscalizar, né? Orientar, fiscalizar e depois corrigir, se for o caso. Aí é o contrário. Porque eu acho que de orientação, todos já estão cansados de receber essas orientações, tanto da polícia, quanto do judiciário, quanto da sociedade. Orientar também, eu acho que o negócio já tinha que partir para a punição. A gente está divergindo a beça, né? A beça, mas hoje é o Dia Internacional da Liberdade de Expressão. Opa! Então viva nós, que estamos cada um podemos com a sua divergir, opinião. só valoriza aqui a conversa. Eu também acho, Sim. Agora, veja só, o desembargador, por exemplo, não fica livre, o desembargador juiz, ele não fica livre também dessa história da polícia. Porque o que corrompe a polícia? Grana. É grana que corrompe. Não vem dizer que não é uma oportunidade a mais da sociedade. Não é nada disso. O cara ganha pouco. O bandido chega e diz, meu irmão, te dou o quádruplo do que tu ganhas para tu fechares os olhos e deixares eu agir aqui. Mesma coisa pode acontecer no judiciário. O juiz vai dar um habeas corpus para um bandido, sim, mas um bandido de paletó, de gravata, que para mim esse é o pior, e diz, eu mando, já por intermédio do advogado, uma propina altíssima, que dá para ele viver a vida inteira, sem precisar mais trabalhar. E eu sei que tem muito juiz, não está inclusive mais no judiciário, porque já saiu do judiciário por esse motivo, porque se a grana corrompe qualquer um. Isso é fato, né? A corrupção é uma possibilidade em qualquer instituição, jornalista... Também, e como o senhor nem imagina. É verdade. Então, em qualquer instituição, nós temos a presença da corrupção. O que nós temos é que tentar prevenir isso e, quando não for possível, exatamente punir, colocando para fora aquele que se travestiu de juiz. Thea Morel, cada um tem seu preço?
Eu acredito que cada um tem seu preço, sim. Mas isso é uma questão muito delicada, né, baby, assim, porque tem também aquela questão, eu acho, vocês começaram falando um pouquinho sobre educação, né? Eu acho que quando você tem realmente um sistema educacional muito forte, a criminalidade realmente reduz. E eu acho que quando essa educação é muito forte, aí não tem preço, não. A gente vê que não tem preço quando vê um gari encontrar uma carteira com milhões e devolver. Quer dizer, esse cara é de um caráter, de uma índole fantástica. Bibi, inclusive, a maioria dos policiais, juízes, promotores, enfim, são assim, como a maioria do povo brasileiro. Se você verifica, o percentual da população aprisionada chega a menos de 0,5% no país, da população de 180 milhões. Então, nós não podemos dizer que por serem pobres são delinquentes, os policiais por receberem por não receberem o que gostariam de receber, se corrompem, porque há muitos fatores. Por exemplo, aqueles que se viciam muitas vezes, se corrompem pelo objeto do vício. E a nossa sociedade está muito viciada, né? Principalmente num tipo de consumismo irresponsável. Não é o consumo por só, mas essa identificação das pessoas pelo que produzem, pelo que consomem, pelo status do que consomem, gera aquela situação, né? Eu posso, de repente, matar por um tênis de marca, por isso e aquilo de marca. Por quê? A nossa sociedade, ela identificou como símbolos de dignidade de vida um padrão materialista que reduz tudo a padrões de consumo. Então, esse tipo de consumismo irresponsável precisa ter uma educação para a cultura do consumo sustentável, do consumo responsável, para que mude essa mentalidade de que você só vai ser alguém, só vai ter uma referência se você consumir algo, se você tiver a marca tal, se você viver. Isso é verdade. Isso em todos os segmentos, em todas as profissões. Do mais alto ao mais baixo e, principal, os jovens. Porque a população carcerária hoje, 90%, são de jovens entre 18 e 28 anos. Não duram muito, você sabe. O senhor fala da população carcerária e eu vou mais além. Eu vou além daquelas casas, aqueles abrigos que estão com crianças de 10 a 14, a 17 anos, todos comandados também pelo crime. Tem a moral? Vamos visitar o nosso Face? Vamos sim, baby. A gente jogou aqui a enquete, né, perguntando para os nossos internautas se a justiça é lenta, e a gente tem aqui várias opiniões, né? Uma que me chamou muito a atenção foi a do Josemar, que fala aqui embaixo: a justiça não é lenta, é cega, e os métodos utilizados são arcaicos. E aí ele está citando aqui que, no caso, por exemplo, do acidente da Djalma Batista, não houve um isolamento do local, não houve uma investigação, talvez assim como deveria ter sido conduzida. E isso me remete ao fato da gente ter hoje uma perícia que tem problemas. Não é isso, delegado? Eles estão sendo resolvidos? Sim. A parte de perícia, a parte de polícia científica, ela está sendo estruturada, né? Porque isso requer uma série de medidas, convênios estão sendo firmados com a Senasp para poder obter recurso, né? Que é a Secretaria Nacional, e você sabe que, dependendo da dimensão do acidente, ele gera uma comoção social. Aquele acidente, antes de chegar, a mesma polícia já estava tomado. Aquilo ali comoveu e repercutiu. Eu passei lá por frente na hora, inclusive, aquilo estava apinhado de gente. Eu acho que nem do tempo ocorreu e as pessoas já foram chegando. Mas o que você colocou é da mais alta relevância. A gente precisa dar esse salto para uma polícia cada vez mais científica e preparada. E para finalizar, desembargador, a justiça é cega, segundo o nosso internauta? Ela deve ser cega. Daí a ideia da imparcialidade do juiz. O juiz deve julgar os fatos e não a pessoa em si, né? O julgamento da pessoa é decorrência dos fatos que aconteceram e que foram revelados naquele processo. Gostaria de dizer também que a justiça é lenta mesmo, né? E esse é um fenômeno mundial, né? O único país hoje no mundo que não tem uma justiça lenta é a Alemanha, né? Porque na Alemanha, a cada 300 processos, obrigatoriamente se cria um órgão jurisdicional para que os processos corram de forma mais célere. Mas são muitos fatores que fazem com que a justiça brasileira seja lenta. Eu quero agradecer muitíssimo a presença dos dois e dizer que adorei essa aula que eu acabei de receber. Eu gostei do debate.
Eu também. Obrigado. Gosto de debate.